gente tem tratado sobre a série em Provérbios. A gente tem estudado o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, lá no capítulo 1, disse que é um livro escrito para nos ensinar, nos dar instrução a temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento. Qualquer conhecimento, qualquer forma de conhecer o mundo, a vida, as circunstâncias, a gente tem que fazer um filtro pelo temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Eu admiro tanto a Deus, a sua beleza, a sua bondade, a sua santidade. Eu admiro tanto Ele que eu o respeito. Eu respeito porque Ele é bom, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é amoroso, mas Ele também é justiça, é juiz, né? Então Ele tem o poder do julgamento e Ele nos chama ao arrependimento. Então eu admiro a Deus, eu amo a Deus, mas eu também o respeito, porque é um Deus, um ser infinito de sabedoria, de grandeza, de majestade. E Provérbios foi escrito para que a gente pense a mente de Deus, modula nossos pensamentos fora da caixinha, fora do lugar. O Provérbios faz uma modulação na nossa forma de pensar, para que a gente viva uma vida nessa terra, uma vida melhor, uma vida com sabedoria, uma vida sem nos ferir e sem ferir ao próximo. No domingo passado foi falado sobre Deus detesta gente arrogante. Pessoas que têm olhos altivos, elas não se importam com a bondade, não se importam com o resto da humanidade, olham para si e para o seu grupo específico. Arrogante é o nome que damos a uma pessoa que comporta com superioridade aos outros. Então nós vimos que existem grupos de pessoas que olham por cima dos outros, dos menos afortunados, de três maneiras. A gente viu que eles pensam que eles adotam uma ideia de que as pessoas menos afortunadas ou que têm uma vida pior, elas são o resultado da seleção natural. Os mais fortes da natureza prevalecerão. É a doutrina darwiniana que o primo de Darwin adotou. Darwin utilizou da biologia e o primo de Darwin aplicou no meio social. Francis Galton fez isso. O darwinismo social, um argumento ideológico usado para explicar superioridade racial. E se você pegar os livros de história, você verá essa doutrina sendo aplicada, inclusive pelo nazismo, tentando purificar uma raça, e o darwinismo social que gerou a eugenia, né? O bom nascer, um berço de ascendência europeia, era a melhor raça que tinha. Então isso chegou no Brasil, na Constituição de 1934 ou 37, tem lá que o governo estimularia a aplicação da eugenia, e o objetivo era criar uma nação próspera, valorizando a raça branca de origem europeia, ok? Então é um movimento que entende que é o resultado da seleção natural. Então as outras raças que se virem, os mais fortes prevalecem. Então uma forma de olhar por cima dos outros é entender e usar o darwinismo social. Outra forma de olhar por cima dos outros, que foi falado no domingo passado, é a meritocracia. Eles não têm mérito, eu tenho mérito. Se eu estou nesse patamar, eu o alcancei por meu mérito. E a terceira forma de olhar por cima das pessoas, dos menos afortunados, foi a má interpretação da doutrina da providência divina, da bela doutrina e da forte doutrina chamada providência divina. Se Deus os fez assim, menos afortunados, eu não tenho nada a ver com isso. Eles que se virem com Deus, eu não vou ter misericórdia, eu não vou aplicar a misericórdia, eu não vou buscar justiça, porque Deus os fez assim, Deus está cuidando deles assim, eles nasceram para ser assim. É uma interpretação equivocada que alguns cristãos ocupam uma posição exaltada na sociedade e olham cristãos com superioridade para os menos afortunados. Na semana passada, eu citei vários exemplos aqui e vimos que que há respostas para estas três formas de olhar por cima dos menos afortunados. Quem perdeu essa pregação com o título Deus detesta gente arrogante,
e desejar conferir as respostas do Evangelho quanto ao darwinismo social, que é o movimento aplicado, o movimento ideológico, quanto à questão da meritocracia e quanto à questão da má interpretação da doutrina da providência divina, é só conferir lá na mensagem que está lá no nosso canal do YouTube, Prisma Macaé, você pode pesquisar lá. Hoje, a pregação abordará a seguinte temática: mais uma coisa que Deus detesta. Mais uma coisa que Deus detesta, a mentira. O texto de Provérbios, capítulo 6, do verso 16 a 19, eu pensei que daria para pregar tudo num domingo só. Mas não dá. Quando eu comecei, a soberba e a arrogância, ok. Eu achei muito complexo não ser mais meticuloso nessa questão. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, tem até o texto aqui de Provérbios 6, 16 a 17, estas 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Mas quando eu comecei a preparar o sermão sobre língua mentirosa, não deu. Vai ter que ser só uma mensagem mesmo sobre a questão da mentira. A pergunta é: por que as pessoas mentem? Por que a gente é tentado a mentir? Dizem que é difícil imaginar um mundo ao nosso redor sem a existência da mentira. A mentira está presente em todos os momentos da vida. Dizem que o mundo só chegou onde está porque foi necessário falar mentira. Outros dizem que só chegou num patamar que chegou porque foi necessário utilizar a prerrogativa da mentira. É sabido que o mentiroso, ele conhece a verdade, mas ele decide falar outra versão da verdade. Ele sabe. O mentiroso não é o ignorante que não conhece. O mentiroso, ele é caracterizado aquele que sabe a verdade, mas ele decide optar por não falar a verdade. Tem até uma frase que eu li há pouco tempo que diz assim: o compromisso de certos grupos é com a informação e não com a verdade. Hoje em dia a gente está vivendo uma guerra de informação nas redes sociais. E alguém disse, analisando o contexto, que o compromisso é enviar informação, menos se preocupar com a verdade. É um lema que define o que se vê muito por aí, inclusive nos momentos de eleição. Há muitos anos isso está piorando essa questão. É importante lembrar que a mentira, ela costuma trazer danos a todos os envolvidos, inclusive ao próprio mentiroso. E aí eu trouxe alguns principais motivos que levam as pessoas a mentirem. A primeira é a necessidade de proteção, porque falar a verdade pode custar muito caro. Então, por proteção, algumas pessoas mentem. Outras mentem por necessidade de controle. Mentir garante o acesso ou a permanência no poder, o domínio. Outros, pesquisando mais, algumas pessoas mentem pelo medo de perder a admiração de alguém, a aceitação social. Mentem com medo de perder a reputação. Outros mentem com medo de ser punido. Outros mentem por necessidade de ser incluído em um grupo. Uma simples mentira pode virar uma história fantástica para um determinado grupo, onde a pessoa quer se incluir ou permanecer. E aí esse grupo tem ouvidos sedentos por experiências fantásticas e tem pessoas que usam a prerrogativa da mentira para se sentirem incluída no grupo em questão. Outras pessoas mentem para aumentar a verdade. Ela usa uma verdade, mas aumentam e mentem. Há histórias reais contadas que podem parecer por vezes sem graça e a pessoa dá aquela enfeitada
e por esse motivo a pessoa cria, aumenta, né, um volume, a circunstância que não existia na realidade. Por exemplo, alguém que descreve um acidente, por exemplo, né, descreve de uma maneira onde é superior, com mais informações do que o que aconteceu de fato. Ou experiências pessoais, contam experiências pessoais para aumentar. É uma verdade, mas aumenta aquela questão da experiência para gerar aí uma aceitação, né? Existem aquelas pessoas que contam histórias e mentiras justamente porque elas adorariam que esses relatos fossem verdadeiros, sem ao menos terem acontecido de fato. Por exemplo, história de pescador, né? Eu domingo, sábado passado, eu pesquei um peixe, um peixe desse tamanho assim, ó, né? Que para carregar foi difícil, né? Uma história de pescador. Na verdade, foi um desse tamanho assim, foi um bagre, na verdade. História, quem já ouviu também muita história de vendedor, quer vender alguma coisa, uma casa, um carro, o camarada fantasia, aumenta e conta coisas mirabolantes ali. Outros mentem com brincadeiras, fazendo pessoas vivenciarem cenários irreais e ao final de um tempo dizer: foi tudo uma brincadeira. E aquele por último que mentem, aqueles que mentem, chamado um efeito chamado mitomania, mente compulsivamente. A pessoa acredita de fato que a ilusão gerada na sua mente é verdade. A pessoa até chora contando, a pessoa ela fica com raiva quando alguém duvida e ela afirma, é difícil detectar essa que é mentira de fato. Então vamos lá, ansiedade, medo, insegurança, frustração, necessidade de ser aceito geram as mentiras. Agora, qual é a resposta do Evangelho no que tange a questão da mentira? A gente leu que Deus detesta. Em outra versão está assim: Deus odeia a mentira. E Ele pode fazer isso. Não é um detestar de pecado, não é um odiar de pecado. É porque Ele é santo, Ele é perfeito. Ele, pela sua santidade, Ele vê uma criatura tentando iludir uma outra criatura que deveriam ser imagem e semelhança dele. Isso o deixa furioso com essa questão. Mas vamos lá em João 8, 43, 44, é um texto, eu até agora não acostumei com o monitor, diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 8, 43 e 44. Por que vocês não entendem o que eu digo? Religiosos. Jesus está falando para religiosos. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. O que a gente aprende aqui? A mentira tem um pai. Quem vive na prática da mentira também tem um pai. O texto logo diz: são filhos do seu pai, o diabo. É uma questão de caráter. O texto diz aí, ele mente, age de acordo com o seu caráter. E daí vamos agora aprofundar um pouquinho em cada necessidade e qual é o remédio do Evangelho. A primeira necessidade que foi passada é a necessidade de proteção. A verdade pode custar muito. É óbvio que existe um dilema ético. Dizer ou não a verdade em caso de uma vida em risco. É um dilema ético. A gente estuda isso no seminário. Existem debates sobre isso. Claro que existem questões éticas de valor à vida. Porém, nós temos um exemplo. O bom das Escrituras, que as Escrituras ela não esconde as fragilidades humanas. Ela deixa claro que o único que não pecou foi o Cristo, o nosso Senhor. Em Gênesis 20, no verso 2, mostra uma segunda mentira do nosso patriarca Abraão.
quando Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo para o rei Abimeleque, ela é minha irmã. Aí Abimeleque, por que ele apresentou Sara, sua esposa, como sua irmã? Porque ela era muito, muito bela. E ele pensou, pela segunda vez, antes ele teve medo de Faraó. Quando Deus deu a ordem de ele sair da sua parentela, teve um período de fome em Canaã, ele foi parar no Egito e ele disse para Faraó que Sara também era sua irmã. Aí Deus interviu, não permitiu que Faraó tocasse em Sara. Agora, em outro episódio, em Gênesis 20, ele mente para o rei Abimeleque. Ela é minha irmã, com medo de morrer. Abraão mentiu. Aí Deus, na sua providência divina, lá em Gênesis 20, no verso 3, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim ele disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou, ou seja, Sara também mentiu: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência, disse Abimeleque, minhas mãos estão limpas. Aí Deus responde para Abimeleque: é por causa disso mesmo que eu estou te dando a chance de você devolver Sara para o marido dela, que é Abraão. Abraão mentiu, Sara mentiu. A intervenção divina, no contexto, não tira o fato de que Sara e Abraão mentiram. O que a gente aprende com isso? Sara e Abraão, que tinham uma promessa de Deus, de providência na sua caminhada, eles não confiaram na providência divina. O que é providência divina? Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Mas eles não confiaram nessa providência. Lembramos que as Escrituras revelam o caráter de Deus, para que esse mesmo caráter de Deus seja refletido em nós, na nossa convivência uns com os outros. São chamados os atributos comunicáveis de Deus. A verdade é um atributo comunicável de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar a seguinte afirmativa: mintam para se preservarem. Pode pesquisar aí, vocês não vão encontrar. Mintam para se protegerem. Em nenhum lugar das Escrituras você encontrará isso. Agora, a aplicação para a nossa vida. Às vezes falar a verdade coloca alguma coisa da nossa vida em risco. Talvez seja a própria vida. Talvez sejam os negócios. Falar a verdade, o negócio pode vir à falência, falar a verdade. Falar a verdade pode colocar o emprego em risco, talvez. Falar a verdade pode colocar a carreira em risco. Falar a verdade pode colocar o casamento em risco. Falar a verdade pode colocar muitas coisas em risco. Aliás, falar a verdade lhe trará inimigos. Sabiam disso? O apóstolo Paulo escreve ao Gálatas, capítulo 4, verso 16, diz assim, por acaso eu me tornei inimigo de vocês porque eu digo a verdade? Gálatas estava enfeitiçado, os cristãos da Galácia estavam enfeitiçados para voltar às doutrinas da lei judaizante, confiar na lei e não na graça de Cristo. E Paulo ensinando, e parecia que um grupo não gostou muito de que ele falasse a verdade. Uma vez eu estava numa reunião de oração, preguei a verdade. Aí alguém ficou chateado comigo e queria me bater, porque eu estava jogando indireto para ele. Eu nem conhecia a vida da pessoa. Falar a verdade pode te gerar inimigos, te presentear com inimigos. Então, vida em risco, negócios em risco, emprego em risco, carreira em risco, casamento em risco, por falar a verdade. O que mais poderia ser colocado em risco por falar a verdade? Mas olha bem o que as Escrituras nos ensinam, com as experiências que a gente vai tendo com Deus. O Evangelho nos revela que andar com Deus, por crer nas suas promessas, nos trará uma confiança tão grande que
que o seu Deus, a quem você serve fielmente, vai te livrar. Quem lembra dessa passagem aí? Quem falou? Quem estava em apuros aí em Daniel? O Daniel já deu a dica, né? Foi o profeta Daniel. Mas o que aconteceu? Quem lembra disso? Invejosos de Daniel sabiam que Daniel, ele todo dia pela manhã, 3 vezes ao dia, melhor dizendo, ele abria sua janela e fazia suas orações ao Deus Altíssimo. Daniel era um judeu que foi levado para Babilônia, uma cidade altamente idólatra, onde o rei era um deus, Nabucodonosor. Depois, nessa época que já era o rei Dario, ou Dário. Aí alguns colegas de Daniel seduziram o rei, dizendo assim, cria um decreto, rei, aquele que orar a outro deus, adorar um outro deus, que seja morto. E sela para que, pelo selo, não volte mais atrás se alguém descumprir essa ordem. E o rei, se achando o máximo, né, criou a lei. Porém, Daniel continuou fazendo a mesma coisa. E aí, pegaram Daniel fazendo a oração ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro, foram diante do rei, chegaram para o rei e falaram assim: Daniel, aquele exilado, está adorando um outro Deus, que não seja o Deus da Babilônia, os deuses babilônicos, ou ao Senhor. E aí o rei ficou chateado, porque ele amava Daniel, mas ele teve que cumprir o decreto, jogar Daniel na cova de leões famintos. E quando o rei lançou Daniel, o rei, com o coração apertado, disse que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Daniel viveu a verdade, uma vida de verdade. O rei não dormiu aquela noite. O rei teve pesadelos aquela noite, muito triste. De manhã cedo, o rei levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, ele gritou, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois eu fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E o rei ficou muito alegre, e ordenou que tirassem Daniel da cova, e não havia nenhum sequer arranhão nele, pois havia confiado em Deus. Experiência com Deus, chegar ao ponto de que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Eu não preciso mentir para me proteger. Se mentimos por necessidade da proteção, é porque nós não cremos na providência divina. É porque que nós não cremos que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Inclusive porque alguém pode perguntar assim, mas e se eu morrer? Você quer ver uma coisa mais linda? De que, falando a verdade, a gente morrer e ter a visão de Estevão, que falou a verdade, e os judeus furiosos, com pedras na mão, para o matar, ele continuou falando a verdade, e quando ele olhou para o céu, ao ser apedrejado, ele viu Jesus em pé, pronto para recebê-lo. Você tem fé para isso? Para mesmo se não acontecer igual aconteceu com Daniel, eu não posso falar isso. Vira para o seu irmão ao seu lado e diga, você é Daniel. Eu não posso falar isso. Isso aí é chamado um erro hermenêutico de interpretação, chamado assincronia. Porque Hebreus capítulo 11 mostra que muitos morreram. Foram entregues às feras e morreram pelo Império Romano, no Coliseu de Roma. Mas o que importa é a verdade. O que importa é que eu confio na providência divina. Aplicação:
mais uma vez, por falar a verdade, vida em risco, negócios em risco, que é a nossa subsistência, emprego em risco, carreira em risco, casamento em risco. Falar a verdade. Fale sempre a verdade, mesmo se alguma coisa estiver em risco na sua vida. Confie na providência de Deus, que Deus pode te livrar de uma maneira, mas Ele pode te livrar de outra maneira te recebendo. Deus pode te livrar, mesmo que você perder seu emprego, ou afetar sua carreira, te dando uma outra carreira, ou a mesma carreira, ou fazendo você caminhar por um período na dependência dEle, da provisão diária dEle. Deus tem a providência para mim e para você. Você precisa crer nisso. Outra coisa por que as pessoas mentem, que a gente vai abordar aqui, é a necessidade de controlar. Mentir para garantir a permanência no poder, para garantir o acesso ao poder, permanência ao poder. Mas nas Escrituras, no Evangelho, diz que o poder pertence somente a Deus. A mais ninguém. Tem um texto sensacional, Salmo 75, 6 a 7. Ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Deus decide quem se levanta e quem cai. Mentir para acessar o poder é trágico. Mentir para se manter em algum controle é outro meio trágico, conforme o Evangelho nos ensina no decorrer de toda a Bíblia. E Jesus trabalhou os discípulos sobre a quebra dessa necessidade de controle uns sobre os outros, de poder uns sobre os outros. Em Mateus capítulo 20, 25 a 28, Jesus fala que vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo. Os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês será então diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja bem, olha que contraditório. Olha que paradoxo. Deus vem à Terra na pessoa de Cristo. Ao invés de vir para ter o controle sobre pessoas, Ele vem para lavar os pés. Ele vem para ser o garçom das pessoas. E muitas vezes nós sofremos a tentação no nosso coração de mentir para garantir o acesso a poder e permanência no poder onde nós estivermos. Mas quem coloca no poder e quem tira, a gente precisa confiar que é Deus. Se você está em alguma forma de poder, entenda que é Deus quem te colocou. A gente já estudou isso na semana passada. Não é pela sua própria força, é Deus quem concede a força. Agora, se Deus tirar do poder, não entra em paranoia e minta para manter-se no poder. Aceite. A gente deve aceitar até mesmo as nossas quedas, para Deus nos ensinar. Deus está nos ensinando alguma coisa, principalmente a soberania dele. Outra mentira que precisa ser tratada com o Evangelho é a mentir por medo de perder a admiração de alguém, a aceitação social, a reputação. Esse tipo de mentira, por medo de perder a admiração, a aceitação, a reputação, ela se dá pelo fato de que a pessoa deseja construir a sua própria identidade, a sua própria glória. Ela precisa então agradar as pessoas. E muitas vezes ela vai recorrer ao subterfúgio da mentira. Mas o Evangelho nos ensina e nos convoca a nos identificarmos com Cristo. E não com o nosso próprio eu. E não com a nossa própria identidade. A busca de admiração de alguém, da aceitação do seu grupo social, ou do mantenimento da reputação conquistada,
nos trará vários custos, e um deles é mentir. E o Evangelho, o que o Evangelho faz conosco? Nos convida a assumirmos um custo muito mais vantajoso, o custo de ser discípulo de Jesus. Tem um texto sensacional que diz assim, em Lucas capítulo 14, 25 a 27. Uma grande multidão seguia Jesus, e ele se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E no verso 33, eu não coloquei, ele diz assim, ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O que a gente aprende com isso de Lucas 14? Quando alguém ama mais a Jesus do que qualquer outra coisa, ou do qualquer outra pessoa, ou que ama mais a Jesus do que a si mesmo, ela já calculou o custo de perder oportunidades, porque ela não vai mentir para obter oportunidade, para se dar bem. Ela, quando ama mais a Jesus, ela já calculou o custo de perder algumas vantagens. Ela já calculou o custo de perder disputas, perder para ganhar. Já calculou o custo de perder disputas. Já calculou o custo de perder a sonhada reputação social. Já calculou o custo de perder até mesmo uma vida confortável. Quem ama mais a Jesus. Não que quem ama Jesus não vai ter vida confortável. Não é isso que eu estou dizendo. Não sejamos binários no entendimento. Mas, muitas vezes, por amar mais a Jesus, a gente vai ser discípulo de Jesus e vai amá-lo mais do que as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente ama, e vai ter que tomar uma cruz de perda de privilégios, vantagens, oportunidades, disputas e talvez momentos confortáveis na vida. Quando estiver diante de um dilema, verdade versus mentira. Um discípulo de Jesus diante do dilema, verdade e mentira, para qual caminho que eu vou, Jesus já ensina em Lucas 14 a calcular o custo. E no contexto aí de Lucas 14 ele fala, quem é que vai construir uma torre e não calcula o custo de que vai conseguir terminar? Antes que passa alguém e zoa com a sua construção e diz, começou e não terminou. Jesus está falando, o custo do discipulado, do seguir no caminho da verdade é esse. Calcule primeiro, veja se você consegue ser o meu discípulo. Quem vai para uma guerra? Que rei que vai para uma guerra e não calcula a questão de percentual de quantidade do exército inimigo versus o seu? Viu que não vai dar? Vai lá e faz as pazes. Seguir Jesus no caminho da verdade, abandonando a mentira, já é viver na vida de cálculo, que possivelmente vai ter prejuízo por falar a verdade no mundo, onde se fala por aí que chegou aonde está, porque graças às mentiras. Senão muitas conquistas não seriam realizadas. Quando um discípulo de Jesus está diante de um dilema de verdade versus mentira, ele vai para a verdade. Ele já tem que estar preparado para ter calculado o caminho da verdade, pois a sua identidade não está nas coisas, não está nas pessoas, não estão nas conquistas, mas sim está em Cristo. Lembre que a gente está falando da mentira realizada com medo de perder a admiração de alguém, a aceitação social ou a reputação. Se a identidade estiver em Cristo, olha como que o discípulo de Jesus vai se comportar. Vai entender, vai enxergar a vida e o mundo, as circunstâncias. Eu estou crucificado com Cristo. Apesar de continuar a viver, eu não estou morto, diz o texto, já não é o meu eu quem domina. O meu eu que quer mentir, ou fazer uma porção de outras coisas. Mas é Cristo que vive em mim.
O resto da minha existência nessa terra é o resultado da fé que eu tenho no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora a minha identidade é com Cristo, não é o meu eu. Eu não estou preocupado com a minha identidade. Eu uni o meu eu com o Cristo. Então, não importa se eu vou perder reputação por não mentir. Não importa se eu vou perder oportunidades. Não importa se a minha carreira estiver em jogo se eu não mentir. Não importa se eu estou correndo risco se eu não mentir. O que importa é que a minha identidade é Cristo em mim. É Ele que me sustenta. E a minha vontade enorme de mentir vai estar crucificada. A minha identidade vai estar crucificada. O que vai imperar na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha busca para progressão no meio social, é a identidade de Cristo. Porque o problema, conforme já foi dito aqui em outros domingos, os problemas de desafios que eu sofro na vida, o problema é de Deus e não meu. Se de fato eu creio que a providência é dele e não parte das minhas forças. Uma outra resposta do Evangelho para aqueles que mentem por agora medo de ser punido pelo erro: a gente é punido socialmente pelos nossos erros, a gente é punido juridicamente pelos nossos erros. Existem leis que nos punem se a gente cometer algum descumprimento da lei. Agora, quando se trata do nosso coração, é natural que falar a mentira seja um ato socialmente aceitável, para não sofrer punição. O nosso coração é natural isso, para não sofrer punição, falar a mentira. É até aceitável socialmente. Mas as Escrituras lançam na nossa face a perversidade do nosso coração pelo seguinte texto: como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade. Cultura social na época de Israel, e quem diria que não é a cultura que a gente vive hoje imerso? Gente é gente desde quando surgiu gente. Inventei isso aqui agora, né? Um filósofo Edilson, 500 anos depois, gente é gente desde quando surgiu gente. Pelas Escrituras, não me parece que Deus, o Deus que ama tanto a prática da justiça, pelas Escrituras não me parece que o Deus que ama a justiça, ama a verdade, o Deus que se apresenta como a verdade, eu sou a verdade, não me parece que Deus nos dá permissão para mentirmos pelo medo das consequências que teremos que enfrentar. Não, a gente não encontra, não dá a entender nenhum texto das Escrituras que, não, para não ser punido quanto a mentirinha. Para você escapar de uma certa questão, digita uma mentirinha. Deus não nos dá permissão para isso. Senão ele pecaria. Se Deus pecar, o cosmos entra num caos total. Porque tudo permanece pela sua palavra. Aí a gente lembra, né? Se alguém quer me seguir e amar mais pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, olha só, você está sendo chamado por Jesus para amar mais a Ele do que a sua própria vida. Por quê? Não é egocentrismo de Jesus, não é. Porque quando você ama mais a Ele do que a sua própria vida, significa que você confia que Ele cuida da sua vida. Conforme disse o apóstolo Pedro, nós temos um sumo pastor, que é Jesus, que cuida da gente. Então, é garantia de receber e viver debaixo da providência dele. Então, pelo contexto geral das Escrituras, enfrente as circunstâncias dos seus erros, dos nossos erros, enfrentemos, falando a verdade mesmo diante de duras consequências. Se a gente é discípulo de Jesus. Então, se não fez a conta, faça a conta aí. Calcule se vale a pena ser discípulo de Jesus. É isso que ele ensina em Lucas 14. Tem que amar mais a Ele do que a sua própria vida. E mais do que as pessoas que estão mais próximas, que você demonstra amor por elas. Sobre a necessidade de inclusão, as pessoas mentem.
Uma simples mentira pode virar uma fantástica história e aventura pessoal para ouvintes sedentos de experiências fantásticas. Então, por necessidade de inclusão, aí eu começo a contar mentira onde eu chego. Muita gente faz isso. Ou eu aumento a verdade. Né? O peixe, o bagre vira um tubarão. Necessidade de inclusão, aumentar a verdade para que as pessoas te admiram. Existem pessoas que contam histórias e mentiras porque justamente elas adorariam que esses relatos fossem verdadeiros, sem ao menos ter conhecido. Elas contam porque gostariam, né? Contam detalhes de coisas que elas gostariam. Mas vejam bem, analise se na sua condição de filho de Deus, a aceitação de Deus já seria o suficiente para você. O resto de aceitação que você tiver é migalha diante da aceitação que recebemos de Deus. O mais importante é a aceitação que Deus tem de você quando você crê no Filho dele para a salvação. Todos aqueles que creram no Filho de Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A aceitação dele é muito mais suficiente, é incomparável à aceitação social. Então eu não preciso mentir, eu não preciso inventar, eu não preciso aumentar, eu não preciso criar histórias mirabolantes para ser aceito, porque se eu tenho a identidade em Cristo e eu entendi que estou aceito pelo Pai, o mais importante é a aceitação dele, e não o que os outros vão pensar de mim. Não permita então que experiências do passado, de não aceitação na sua infância, te faça mendigar aceitação utilizando o recurso da mentira. Há pessoas que sofreram desprezos no passado, na sua infância, na sua adolescência, e hoje mendigam a aceitação do seu grupo social. Isso gera gatilho para essas pessoas, e elas fazem coisas mirabolantes para serem aceitas. Se você crê em Jesus como Salvador, você é feito filho de Deus e Deus te aceitou. Isso é o mais importante. Não venda a sua aceitação em Deus. Nas redes sociais você verá muito caso de pessoas que inventam histórias para alcançarem engajamento. Você já deve ter visto várias coisas assim. Pessoas que manipulam currículo para serem aceitos nas empresas. Colocando informações falsas, pessoas que mentem nas entrevistas para serem aceitos, pessoas que mentem quando chega na faculdade para receber aceitação do grupo, mentem. Eu já fiz isso, inclusive, tá? Inclusive, se vocês não sabem, eu já menti. Brincadeira, gente. Já menti muito já, né? No seu grupo de trabalho ou faculdade, como servo de Deus, se inclua com a verdade. Se a verdade foi o fator da sua exclusão, glória a Deus se você foi excluído por falar a verdade. Por quê? Promessa de Deus, promessa de Jesus. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, sofrerem perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, porque falavam a verdade. Não é ser seu chatão, né? Aquele chatão, por exemplo, tem um fato que eu vi uma matéria, gente, começou a perseguição. E qual era a perseguição? Por quê? Porque uma menina foi ensinada pelos pais a chegar na escolinha e dizer, subir em cima da mesa e falar assim, vocês vão tudo para o inferno. Se não aceitarem Jesus, vocês vão tudo para o inferno. E todo dia, vocês vão para o inferno, vocês vão para o inferno. Aí gerou revolta dos pais, as crianças iam para casa com medo do inferno e falaram que era perseguição. Impediram, chamaram os pais, a menina, mas alegaram que era perseguição religiosa. Jesus não chamou para a gente fazer isso, ensinaram a menininha errada. Primeiro, Jesus ama vocês, é bondoso, né? Para depois falar-se do inferno, né? Agora, se por acaso o viver em verdade te gera exclusão e perseguição, olha que legal.
perca o emprego, perca um engajamento. Tudo bem se vai perder amizades, clientes e negócios mantendo a verdade. Mas não percam a recompensa que nos aguarda no céu. Perca. Lembre-se que tem uma recompensa para você no céu. Fale a verdade, mantenha a verdade. Vai perder cliente? Perca. Vai perder negócios? Perca. Não vai ser promovido? Não seja. Mas fale a verdade, porque existe uma recompensa guardada para nós no céu. Jesus quem falou, e se Jesus falou, é verdade. É verdade. Agora, outra resposta, para terminar, do Evangelho para aqueles que mentem por brincadeiras. Fazer pessoas pensarem. O que é mentir por brincadeiras? É fazer pessoas pensarem e vivenciarem cenários irreais. E ao final de um tempo dizer, foi tudo uma brincadeira. Gente, eu já fiz muito isso. Foi tudo uma brincadeira. No fundo, esse tipo de mentira é a revelação do nosso corpo, é a revelação da perversidade do nosso coração jogando com pessoas. Parece ser radical, né? Mas eu já fiz brincadeiras que eu me arrependi e pedi desculpa depois. Não sei se já aconteceu isso com você. Brincadeiras que as pessoas acreditaram e as pessoas sofreram enquanto eu ria da cara delas. E depois eu fiquei malzão. Jogar com as pessoas. Colocá-las dentro de cenários irreais. Fazê-las vivenciarem a experiência irreal, como se fosse verdade. Jogando um jogo perverso com as pessoas. Isso não encaixa de maneira nenhuma no mandamento de Deus em amarmos o próximo como a nós mesmos. Mentir brincando é até socialmente aceitável, mas não condiz com o caráter de Deus refletido em nós. Não condiz. O resultado é a perda depois da nossa credibilidade. Já ouviu essa frase? Eu não sei se você está brincando ou se está falando a verdade. Eu já ouvi isso várias vezes, irmãos. Deixa eu confessar uma parada aqui para vocês. Eu já ouvi isso. Eu tenho a capacidade de brincar mentindo sério. Eu tenho um poder sensacional para fazer isso. Que Deus me ajude. Que Deus me perdoe. Porém, você está jogando, colocando uma pessoa no mundo fantasioso, irreal e fazendo ela sofrer. Imagine se Deus fosse um brincalhão com a gente. Imagine que se Deus decidisse, eu vou zoar com aquela galera lá da terra. Que desgraça que ele ia fazer com a gente. Deus não faz isso com a gente. Não que Deus seja sério. Deus brinca. Não que o cristão tem que ser sério e não brincar, não zoar lá no trabalho. Não é isso. Eu estou dizendo que você pode e eu podemos ser um brincalhão sem mentir para as pessoas. Sem manipular as pessoas. E a mitomania, a última aqui, mentir compulsivamente, é o fim da picada para mentira. A pessoa mente, ela acredita naquela mentira e vive naquele mundo ilusório. Naquela ilusão ela defende com unhas e dentes, é chamado mitomania, mentir compulsivamente. E aí diz assim, uma frase que eu entendo, que o pecado da não aceitação da providência divina, ou do cuidado divino, esperar que Deus, o futuro já está garantido por Deus, o pecado da não aceitação da providência divina nas circunstâncias da vida, faz com que a gente se coloque psiquicamente no mundo paralelo, no multiverso. Estão entendendo isso? Vou repetir. O pecado da não aceitação da providência divina nas circunstâncias da nossa vida faz com que a gente se coloque psiquicamente no mundo paralelo, no multiverso, tão famoso multiverso aí que hoje tem muito nos filmes. A gente adoece. A gente não crê que Deus vai prover. Aí a gente começa a maquinar coisas. A gente precisa de usar do subterfúgio da mentira. A gente acredita nas mentiras. A gente se permite ser manipulado. Isso adoece a alma, prejudica o nosso espírito e rompe com
o compromisso com a verdade. Cuidado. Alguns precisam até mesmo serem medicados por não confiarem na providência divina para serem tratados posteriormente ao retorno à realidade. Porque não confiaram na providência divina e entraram numa paranoia, numa realidade paralela que não existe. O Senhor Jesus disse: "Ó, basta cada dia o seu mal, eu vou garantir o sustento de vocês." Mateus capítulo 6, mas a gente não acredita. Porém, é fato que não vamos aqui confundir as coisas. Há pessoas com doenças psíquicas de causas físicas que não se enquadram no objetivo dessa mensagem. É outro caso, tá bom? Respeitando aí essas questões. Então, terminando essas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª sua alma abomina. Então, já vimos 2. Olhos altivos e língua mentirosa o Senhor odeia. O mentiroso conhece a verdade, mas decide falar outra versão dela. E a mentira gera danos a pessoas, a terceiros, dano social, inclusive danos ao mentiroso, que uma hora a casa cai. Alguém disse, eu lembrei que agora, que o mentiroso tem que ter boa memória. Tem que ter boa memória, porque ele se esquece que mentiu e depois se contradiz. Mas o Senhor odeia, o texto diz, o Senhor detesta. Vimos os principais motivos que levam as pessoas a mentirem. E por fim, para cada motivo houve uma resposta do Evangelho para sarar a mania de muita gente. De muita gente. A mentira é uma tentação muito forte. Tem gente que pensa que tentação forte é sexual, mas a mentira também é uma tentação muito forte. Analisemos a nós mesmos agora. Se há necessidade de arrependimento em nós, confissão a Deus de pecado, de mentira, confissão a pessoas, analise aí, curve agora a sua cabeça e tenha um momento com Deus. Se há necessidade de arrependimento, se no decorrer dessa mensagem você se flagrou em alguma coisa que precisa de arrependimento e confissão a Deus e reajuste dessa situação, se você precisa tomar alguma decisão difícil para viver na verdade, e realize agora o custo de viver na verdade. Jesus, em Lucas 14, diz que há um custo em amá-lo acima de todas as outras coisas, até mesmo da sua própria vida, da sua carreira, do seu progresso, até mesmo das coisas que você mais ama. Há um custo. Jesus, ele fala que é um custo, mas o custo, por outro lado, é vantajoso. Ele vai ser o seu pastor e nada vai te faltar. O sumo pastor, o Senhor é o seu pastor, é o meu pastor, e nada vai faltar. Nada vai faltar. Peça a Deus coragem e fé para mudar. Se porventura o Espírito falou com você, mudar esse tipo de comportamento, se alguém se enquadrou. Então, espero que ninguém tenha se enquadrado aqui nessa noite. Peça ao Senhor para coragem e fé, para calcular e ver que vai perder alguma coisa, mas vai ganhar a vida eterna. Não tem coisa maior, mais valiosa do que ganhar a vida eterna. Jesus disse também, que eu me lembrei aqui, aquele que perder a sua vida vai ganhar. Por amor a mim vai ganhar. Vai ganhar. Mentira é o resultado da nossa falha na tentativa de sermos Deus, o Deus da nossa vida e da vida de outras pessoas. A conclusão que eu cheguei é que mentira é o resultado de nós falharmos na tentativa de sermos o nosso próprio Deus e o Deus na vida de outras pessoas. Aí a gente mente para corrigir, para adequar, para sobressair, para vencer, para se dar bem, para não se manter, para buscar o conforto, ou para não ser punido, a gente mente. Então troque o aplauso, a necessidade de compreensão das pessoas, a validação de pessoas, troque o medo de ser punido pelo aplauso e a validação de Deus no seu compromisso com a verdade. Seja o custo que for, viva na verdade. Saiba que o amor pela verdade te livrará do maior medo que uma pessoa pode ter, o medo da condenação eterna.
Tem aquele texto mal interpretado que diz assim: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor. Se você entende o perfeito amor de Deus e entendeu que Jesus veio a esse mundo, morreu por você, e você crê nesse amor e corresponde a esse amor vivendo a verdade, você não vai ter medo. Porque joga fora todo medo, afasta todo medo, porque nós não sofreremos o castigo de Deus na eternidade. Deus vai te livrar do castigo, porque você creu e decidiu viver na verdade, que é Cristo. Ele te amou primeiro. Ó Deus, nesse momento nós estamos aqui, numa comunidade, entendendo, ouvindo que o Senhor detesta a mentira. Senhor, perdoa, Senhor, naquelas ocasiões em que nós mentimos para aceitação, mentimos para escapar de alguma situação constrangedora, mentimos para obtermos vantagem, mentimos, Senhor, manipulando pessoas, mentimos brincando, mentimos, Senhor, para garantir o status, mentimos, Senhor, para contar histórias, para nos vangloriarmos, Senhor, mentimos de muitas maneiras. Nós temos diversas maneiras para mentir. Nos perdoe, Senhor. Ajude-nos a vivermos na verdade. Nos dê coragem, nos dê fé, para entendermos a recompensa que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 5. A recompensa que aguarda todos aqueles que sofrerem prejuízo por viver na verdade, num mundo cheio de mentiras, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado pelo Teu caráter, Senhor. Que belo, mais um domingo, ver que a beleza do Seu caráter. O Senhor não é um Deus de mentira. Obrigado, Senhor. É um Deus que não é soberbo, um Deus que odeia soberba, um Deus que não é mentiroso, um Deus que odeia mentira. Obrigado. Obrigado por esse Deus que vai garantir o nosso pão de amanhã e do mês que vem, do ano que vem, e vai garantir a nossa vida até quando o Senhor definir. Ó Deus, ajuda-nos a crer na Sua soberania e obrigado pelo cuidado diário. É o que nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, nós estamos louvando mais uma vez. Cristo tem poder para salvar, para nos perdoar. Glória a Deus por isso. Amém. Perdão e compaixão.
a morte venceu.